Começando mais um podcast. Qual é o nome do podcast? Puta que pariu. Sabe o que é isso? Quanto tempo a gente não consegue gravar por causa dele? Não. Dele. Porra, por causa dele. Eu tenho O homem que mais viaja. Não- Sociedade Metamorfose de Podcast. Já aproveita para curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Seguimos aqui com a nossa jornada de falar dos 4 temperamentos. E aí, Gulu, você quer dar um... A gente recebeu uns feedbacks essa semana de algo que a gente achou que estava bem explicado, mas pelo jeito passou despercebido pela galera. Então acho que vale a Por pena... alguns, né? A gente não sabe mensurar, mas a gente ouve... Alguns feedbacks aí, alguns... uns 3, mais ou menos, que vieram falar com a gente. Que vou falar a frase e aí você desenrola. Tá. Mas mais ou menos isso. Mas isso não tem comprovação científica, não né? Tem evidência. Não é certo. Não tem evidência. Comprovação não seria uma frase minha, que eu não uso esse termo provar, comprovar. Nada relacionado a isso. Você também não costuma usar o termo evidência, eu costumo falar dado científico, informação a partir de interpretação. Dado científico. E é o que a gente tem, a ciência, na minha visão, ela descreve, ela demonstra, ela não prova. Essa é uma visão epistemológica minha. Acho que o Amoroso é mais ou menos alinhado comigo nessa visão. Então, mas já a frase que eu escutei foi: não tem comprovação isso, né, Gulu? Isso é por causa do nosso... como a gente é bem contemporâneo, né? Essa pergunta. Porque a gente... Estamos num momento, não sei, né, recortar quanto tempo a gente está nesse momento, mas do cientificismo, né? Então, tudo tem que ser provado cientificamente, né? Então, eu vou fazer um paralelo aqui rapidinho, porque no nosso podcast aqui tem um mote de falar do ser humano, né? Da parte não técnica, né? Da nossa profissão, da área da saúde em geral. E fazendo um paralelo aqui com a psicologia, né? Se a gente fosse falar em evidência, em comprovação científica, a gente não poderia fazer nenhuma classificação quanto aos transtornos que são tratados na psicologia, por exemplo, né? A gente poderia nem dar aula de personal e nem fazer tratamento fisioterápico. Se fosse 100% ciência, não poderia nem fazer isso. Exatamente. Isso já chega nesse nível, né? Então, não dá nem para sair de casa. Desculpa. Sair de casa. Então, vamos lá. Como na psicologia, a maioria dos diagnósticos são dados por sinais e sintomas. Então, como é que a pessoa está... A ansiedade, o psicólogo vai lá, você está com ansiedade. Não tem um exame que você faça e que detecte ali a ansiedade. Depressão, a mesma coisa. São sinais e sintomas que você vai lá, são um determinado número de sinais e sintomas que o psicólogo, o terapeuta, alguém vai lá e vai observar e vai falar: não, ele está com esse sintoma, estou com esse sinal aqui. E aí, dentro do número de sintomas, ele vai falar assim: está com depressão, ou então ele tem um transtorno bipolar, o próprio autismo também. Então, a gente tem uma gama aí de diagnósticos que são dados e que não tem essa tal comprovação científica, porque nem tudo, né, isso aí é filosofia da ciência, né, nem tudo vai ser comprovado cientificamente. Pode ser que um dia seja, mas, na minha opinião, a gente sempre vai estar lidando com a realidade que não vai ser provada. Pode ser daqui a 100 anos, 200 anos, 300 anos, algumas coisas nós vamos conseguir comprovar, outras não. Então, e o temperamento não foge disso, é observacional também. Você vai, mesma coisa, são sinais e sintomas, né? Então, falando aí, depois disso que eu falei, falando do temperamento, é muito importante, né, já que a gente fez dois episódios já, estamos, né, vão ter 2 para agora, um agora e outro para frente, que o temperamento não é como você age, é como você sente. Porque o agir já vai já vai englobar ali a tua personalidade, a tua vivência e o que você conseguiu moldar do teu temperamento. O teu temperamento nasce com você, a gente consegue observar desde de bebê, a maneira como você reage. Então, ou melhor, a maneira como você sente, né? Enquanto você é bebê e criança, você reage muito naturalmente. Por isso que o temperamento é legal, que você, ao observar a pessoa, né, o seu marido, sua esposa, seu filho,
ou você mesmo, que você veja isso, o ideal é que você faça um recorte mais ou menos entre os seus 8 e 16 anos, vamos dizer assim, que é o momento que você está agindo mais com o mundo, interagindo mais com o mundo e de forma instintiva, né? Sem ter passado por um processo de educação, de amadurecimento e de convívio mesmo com outras pessoas, porque o ideal, o normal e o ideal é que você pegue, observe o seu temperamento da pessoa que você está se relacionando, que você observe o seu temperamento, que você consiga moldar, em que você consiga aproveitar o que é bom, potencializar o que tem de bom no temperamento e melhorar e moldar o que tem de ruim, porque a gente estava até aqui brincando antes, né, que todo temperamento tem a sua parte boa e a sua parte ruim. Ele não é bom ou ruim em si mesmo, né? Algumas pessoas até, por exemplo, eu sou melancólico. A palavra melancólico não soa bem. E a pessoa já fica meio assim, quando a pessoa, pô, você é melancólico, já dá meio aquela flechada no coração. E o colérico também, às vezes, pô, você é colérico, a cólera também já traz um sentimento, uma percepção não muito amistosa. Só que não existe isso, não existe. Todos os temperamentos têm a sua parte boa e a sua parte ruim. Então, justamente o legal, e que depois, acho que eu falei também em outro episódio, se não tiver falado, estou falando agora, que depois que você conhece bastante o teu temperamento, né, e você consegue potencializar e moldar, ele fica meio ali, não é que ele não tem utilidade, mas ele já teve utilidade. A utilidade você já... Mesma coisa com a sua esposa, com o seu marido. Depois que você entendeu, né, você viu as características, pô, então é por isso que ela ou ele tem determinadas reações nesse momento. E o processo de amadurecimento é importantíssimo, que é justamente isso, é você se conhecer. Isso faz parte realmente de um autoconhecimento, né? Não é o todo, mas é uma parte, você conhecer o teu temperamento. E aí você... É por isso que quando você está mais... Eu tenho vários alunos que eu não... Vários não, né? Mas um ou outro que eu não sei qual é o temperamento dele direito. Porque, pô, eu conheci, tem um que ele está com 80 anos. Eu o conheci com 64. Um alto executivo, um cara muito inteligente. Eu tenho uma ideia do que é o temperamento dele, mas eu não conheci ele eu não o conheci com 16 anos, com 15 anos, né? Entendeu? Mais fácil de ver. Se eu tivesse sido amigo dele de infância, quando eu penso nos meus amigos de infância, pô, fica fácil. Agora, quando você conhece uma pessoa já mais madura, aí você não sabe, né, realmente como ela é. Tem um exemplo que eu acho muito bom, que era um padre, que ele tinha um apelido, né, pode dizer assim, que era o padre da doçura. Né? E ele era extremamente colérico. Ele era extremamente colérico. E ele era conhecido como pai da doçura. Ele realmente viu nele o sarcasmo, né? Não, olha só que interessante. Quando ele morreu, foram pegar lá se chama de relíquias, né? As coisas que ele usava. No confessionário, embaixo da mesa dele, estava tudo arranhado com a unha. Então ele, da boca para fora, é aquela coisa do sentir e do agir. Então, imagino que os cristãos lá, quando iam se confessar com ele e falar o que falavam, né, davam uma cólera nele, que subia, mas ele maduro, ele conseguia transmitir uma doçura, só que ele tinha que segurar, né? Então, ele ficava ali, então, volta e meia, ele dava uma arranhada. Então, era todo arranhado a parte de baixo do confessionário dele. Então, isso, para mim, é um exemplo clássico de que você tem, na verdade, você deve moldar o seu temperamento. Você nunca vai deixar, por exemplo, uma pessoa madura, que a gente estava falando, acabei de falar do colégio. Pô, você vai sentir como você é quente, né? Você tem uma reação rápida, você vai sentir isso pro resto da vida. As tuas reações vão ser rápidas, assim, o que você vai sentir agora. Como você vai reagir, aí já é outra maneira. Aí, isso que você pode moldar. Sim. Assim como alguém que tem uma reação mais lenta, que é o meu caso, bom, em vários momentos, isso acontece direto, que eu já consigo ter uma reação mais rápida, mas em muitos momentos eu falo assim, pô, porque é difícil, não é fácil, né? Você
Você saber exatamente quando você tem que dar uma acelerada, por exemplo, no meu caso. Quando eu tenho que dar uma acelerada, porque é aquela coisa do que não é o bom e o ruim em si mesmo. Porque às vezes é bom segurar, às vezes é bom não responder de cara, e às vezes é bom responder de cara. Então eu tenho que tomar cuidado em não responder sempre muito devagar. Porque esse é o meu natural, responder devagar. Ter um tempo, para mim eu tenho que ter um tempo de gestão, aquela coisa vem e eu, meio que dá uma, caraca, deixa eu pensar. E já quem eu tem temperamento mais quente, é o contrário. A resposta na ponta da língua já sai. Então, às vezes, como é bom de vez em quando reagir devagar, quem tem o temperamento quente tem que aprender a reagir mais devagar. E por aí vai. Algum complemento? Eu fiquei pensando em duas coisas. Para o estoicismo, ela é uma homogeneização da externalização do temperamento, né? Porque tem os 4 temperamentos. Na hora de externalizar e lidar com as intempéries da vida, a reação seria igual dentro do estoicismo, né? É uma forma de controle de todos os temperamentos. E eu entrei num grupo de leitura, que é todo sábado, 7 horas, né? Isso que eu te falei. Que é da Ilíada, vou começar com a Ilíada. Aí eu tava relendo, aí tu vê claramente ali nos personagens os temperamentos. Tu vê que o Aquiles é colérico, o Ulisses é sanguíneo, o Nestor é um fleumático, o cara que pensa, que dá as dicas, mais sábio e tal, que age com calma. Tu consegue ver ali os temperamentos, cada um é bem marcado na... Você acabou de falar dos temperamentos que a gente tratou nos episódios anteriores. O Lu já deu uma geral sobre tudo, mas o fleumático a gente ainda não fez, é o próximo episódio. Hoje nós vamos falar sobre o melancólico. Você estava falando do estoicismo, que ele é uma filosofia realmente que ela te joga mais para o temperamento mais frio. Tudo ela quer equilibrar, acalmar, né? Sim. Então ela tem uma tendência, vamos dizer assim. Tem uma tendência. Ela tem uma tendência. Para fleumático mais? Fleumático e melancólico, né? Eu dizia assim, acho que não dá para... Acho que o que a gente pode falar genericamente, eu nunca tinha pensado nisso que você falou, né? Sobre o estoicismo relacionado com o temperamento. Mas se a gente for falar genericamente, ela no quadrante ali quente, frio, seco e úmido, acho que a gente pode ficar no quente no quente e frio, e ela traz para o frio, ela traz para acomodação, para sua temperança, né? Sim. Porque, né, temperamento e temperança tem toda a relação, né? A temperança é de você ter o autocontrole, né? Ter o autocontrole, ter o domínio da situação. E que, assim, fazendo um pequeno parêntese, né, que a gente fala muito de educação aqui, a temperança é a primeira virtude cardeal, que as 4 virtudes cardeais, na minha opinião, em relação à educação, assim, é primordial, e a temperança, e tem uma ordem, né, nela, e a temperança realmente, assim, faz todo sentido ser a primeira, porque a primeira coisa do ser humano para ele se educar e para ele se conhecer é a temperança, é ele saber se controlar. Né? A criança, não dá para a criança chorar o tempo todo, quer comer, quer beber, tem que controlar primeiro, controlar a parte mais baixa, que é o corpo. Sim. Depois você vai na SESI fazendo a sua educação. Mas a primeira, imagina, chegar na escola... Agora aproveita e fala das 4, né? Temperança, fortaleza, prudência e justiça. A fortaleza pode ser... porque todas as virtudes ela tem as suas, vamos dizer assim, as suas ramificações em uma família, vamos dizer assim, né? Mas é isso. Normalmente a fortaleza também chamam muito de coragem. É a mesma coisa, né? Acho que vale você dar uma explicação de por que a justiça seria a última nessa escadinha. E também é bem importante. Pois é, e há uma, vamos dizer assim, uma controvérsia, mas tem pessoas que acham que a justiça vem em terceiro e a prudência vem por último. Tem a explicação para as duas. Na minha análise, a justiça é a última e eu vou explicar por quê. Né? Então, vamos pensar numa criança, você está educando uma pessoa, né, uma criança. Então, a primeira coisa é a temperança, ela tem que conseguir se controlar. Então, você imagina na escola, uma criança que não fica, que acontece, né, muito,
criança não fica assim, não fica quieta, não fica sentada, ela fala o tempo todo, aí ela quer comer, ela quer não sei o quê. Então, como é que vai aprender? Como é que você vai aprender se você não controla o teu próprio corpo? Né? Então, a primeira virtude é a temperança. A segunda é a fortaleza, porque não adianta também você aquietar, vamos dizer assim, a alma daquela criança e ela ser passiva, ela ser aquele cordeirinho que não reage. Então, ela tem que ter fortaleza para ela se expor, né? Para não ficar aquela criança muito tímida, né? Que também existe, né? Eu trabalho em escola, às vezes eu vejo um aluno assim que eu tenho que botar ele para cima, porque senão ele fica assim, ó, nossa, o banheiro, assim, totalmente tímido ali, sem expressão. Então, a fortaleza serve para isso, para você encarar uma situação de frente, né? Para você poder aprender a argumentar, né? Enfim, entrar numa discussão quando tem que entrar. Até a fortaleza física também entra nessa questão. Você tem que ter força física. E a prudência, por isso que eu acho que a prudência entra aí, ela é a virtude para você tomar a melhor decisão. Então, vamos lá, na escadinha. Você controlou o teu corpo, mas você tem a fortaleza para te levar para frente. Agora, a fortaleza também vai ser desordenada, né? Você vai entrar em qualquer discussão e sair argumentando e sair peitando os outros. Não. Você tem que ter prudência para você poder tomar a melhor decisão. A prudência é isso. A prudência não é se acovardar, não é em cima do muro. Que às vezes as pessoas pensam, o cara é muito prudente, né? Aí ele é aquele cara em cima do muro. Não, a prudência é para você analisar a situação e tomar a melhor decisão. E aí, por último, por isso que para mim vem por último a justiça, porque todas as três primeiras é você com você mesmo. Você está controlando o teu corpo, você está colocando você à prova, né? Você tem que ter força para seguir adiante e você tem que pensar nas suas decisões. Com essas três, que a justiça já é com o outro. A justiça já tem a relação com o outro. Então você só consegue ser justo se você tem essas três primeiras. Por isso que eu acho que a justiça não entra. Como é que você é justo e ser prudente? Como é que você se educa para ser justo se você não se educou ainda para ser prudente? Né? Então, para mim, a prudência vem em terceiro lugar, para depois, no final, você ser um homem justo. Ser um homem justo engloba tudo, que é justo com você mesmo, justo, né, a justa medida, você é temperado na justa medida, você é forte na justa medida, você é prudente na justa medida e você é justo com os outros. Aí você, vamos dizer assim, você tem não é querer tratar uma parte como um todo, né? Que fala assim, as quatro virtudes cardeais é o todo da educação. Não, mas é uma linha que ajuda, é uma ferramenta para mim, né? Você não só educa nisso, mas, né, a gente já falou aqui do trívio, do quadrívio, que é outra, né? Os alicerces. São os alicerces, exatamente. Eu estou bem, eu tendo a convergir com essa coisa da justiça depois dos tempos que conhece-te a ti mesmo primeiro, se entende, se resolve. Torna-te quem tu és. E aí você começa a conseguir se relacionar e se relacionar com os outros. Aí educere, como é que era o latim bonitinho? Educere? Isso aí. Vamos entrar agora no temperamento? Hoje é o dia do... Vamos. Então, a gente já falou bastante sobre o temperamento, né? Demos aqui Agora vamos falar sobre o melancólico, né? O melancólico ele está situado no quadrante de baixo, vamos dizer assim, né? Que a gente já explicou, a gente até desenhou, né? A gente fez um desenho lá, três episódios. É importante esses do temperamento e fazendo a sequência, né? Às vezes alguém pode cair nesse episódio aqui e a gente já está seguindo uma sequência, então seria legal voltar e assistir desde o início. O melancólico ele está nos dois quadrantes de baixo, que é um temperamento frio, ou seja, é um temperamento introspectivo, é um temperamento que as emoções elas tendem a vir com menos velocidade, né? Aquela história de se a gente
A gente tem aqui 2 temperamentos quentes e um frio. Então, se a gente recebe uma notícia, alguma coisa, é muito mais provável que a reação ou o sentimento sobre aquela notícia com vocês dois venha de uma forma muito rápida, né? E a minha venha de uma forma mais lenta. Então, é a característica do quadrante, dos 2 quadrantes frios. E o melancólico, ele tem os 2 quadrantes, né? Está do lado dos 2 quadrantes secos, né? Então, o que acontece, né? O melancólico, ele tem aquela característica de ser introspectivo, muito observador e que guarda muito as coisas, né? Que tem a tendência de... Vou falar de coisas boas e ruins, né? Tem a tendência de remoer muito, né? De remoer aquela pessoa que, de repente, você está discutindo alguma coisa e ela vai buscar aquela coisa que aconteceu há 2 anos atrás e, quando você vai ver, aquela coisa tá viva ali, ela tá ressentida. É um temperamento Esquecer, né? que a pessoa normalmente é ressentida, ela fica ressentida, realmente aquilo marca, né? Indo mais uma vez que a gente já falou isso, né? O simbolismo do melancólico é a terra. Então é aquela coisa, você põe a mão na terra e você tira, fica a marca ali, né? Diferente da água, que é do fleumático. Você põe a mão na água e tira, né? De repente você vai ver umas ondinhas ali, tipo assim, alguém mexeu aqui, mas não tem marca. Né? Então é muito comum o melancólico. Eu tenho, meu filho mais velho é melancólico e assim, as coisas marcam, entendeu? Fica marcado. Agora, ele tem a característica também de ser muito metódico, porque observa muito, então, e as coisas ficam nele, então tem a característica de ser aquela pessoa que tem planilhas, que tem métodos, né? Que às vezes a gente pode falar, às vezes ele fala assim, cara, esse cara tem um toque, né? Às vezes não é o toque, é porque é muito metódico mesmo. Para tudo tem um método, para tudo tem uma coisa. Às vezes o meu filho é engraçado que ele cria os próprios métodos sem ter, assim, meio empírico, mas às vezes nem empírico, ele nem teve a experiência, assim, é da cabeça dele, ele cria um método. Eu falo assim, Theo, cara, tá fazendo isso por isso. Aí ele não sabe muito bem explicar, porque ele não sabe nem explicar que houve uma experiência passada. É um método que ele está criando. Mas isso é uma maneira dele se colocar no mundo, dele agir. É natural dele, né? Quando a gente estava falando, meu filho tem 19 anos, né? E aí eu posso falar bem porque eu convivo com ele há 19 anos, né? Agora, de certa forma, por exemplo, a pessoa tem um método, né? A gente sabe assim, pô, você ter a tua vida ordenada, você ter ordem na tua vida é muito bom, né? Então é aquela história que a gente estava falando de potencializar o que é bom. Pô, se você tem uma facilidade para ter método, né? Pô, que legal, né? Eu já não sou assim, eu acredito que amoroso também não. A gente vive mais numa coisa mais caótica. Assim, eu sou zero metódico, assim. Sou zero metódico. Às vezes, aí as coisas, você vai passando pelas coisas várias vezes, né? Pelas situações, aí às vezes você já tem, pô, não, é melhor fazer dessa maneira. Mas foi porque aconteceu muitas vezes, não foi porque você criou aquele método. Tá? E já o melancólico, não. O melancólico, ele cria aquele método, ele quer fazer certinho. Ele aterra o solo sob os pés, né? É. Traz a terra para dar no duro, né? Lá Exatamente. Ele faz isso o tempo todo, com quase tudo. Com quase Impressionante. quase tudo. As pessoas que eu conheço que você identifica, isso é o tempo todo. É. E outra coisa, ele quer que você seja metódico também. Sim, sim. Faz aqui, não é que você fez isso, você olhou para ali, isso. quando você for fazer, é o da direita, não é o da esquerda. Isso é uma característica engraçada que assim, acontece com os 4 temperamentos, né? Porque você estava falando do melancólico, é isso mesmo, ele é tudo metódico. Quando ele está do lado de uma pessoa que tem um modo de agir mais caótico, aquilo bate nele, assim, cara, que isso? Como é que... Você é maluco? Como é que você não... E ele tem uma tendênciazinha, a gente não pode deixar de falar, tem uma tendênciazinha a ser um pouco ranzinza, né? Porque, para dentro e cheio de regras, né? Você fica bem aquele cara que você vai dar umas respostas assim, você fala assim, tipo assim... Alan é colerólico, né? Então, colerólico. Tem os aportes, mas o colérico tem uma coisa entre o caos e a organização, a metodologia.
Tem um negócio, deixa a coisa acontecer, mas eu acho que tá controlando. Alan, mas essa característica que você está falando, na minha opinião, é mais do colérico. Porque o colérico, como ele tem a secura do melancólico, está no mesmo quadrante do ciclo, mas ele é muito rápido, entendeu? Então ele acaba indo um pouco para o caótico, porque ele é rápido. O colérico, Isso, tô falando do colérico. Isso, o colérico tem isso. Eu tô falando de mim, a gente é um caos que vem arrastando embaixo com uma certa vocês querem ter um sistematização. Método. O colérico quer ter um método, isso. mas é um turbilhão tão grande que às vezes o melancólico não, ele é calmo, ele é frio, então ele... Cara, o Aristóteles quer ser melancólico, né? Pode ser. Muito sistematizador, acho que ele diz melancólico, porra. Difícil não ser, né? Pode ser. Não tive a oportunidade. Sanguíneo e colérico, acho que não era, não. Gostaria muito de ter sido amigo de infância dele. Acho que eu teria sido um pouquinho melhor. Tem muita cara de ser cara, até hoje eu ainda vejo, cara, algumas pessoas, na hora de falar do Aristóteles, falar dele como se ele fosse puramente um cientista. Eu vi isso outro dia. Aí você fica uma coisa anacrônica e um pedacinho do que o cara fez, né? Porque aí tem um monte de erro. Porque, na verdade, cara, ele tinha... O Aristóteles errou nisso, Aristóteles errou naquilo e o... Porra, aí lógico que você errou. vai e não erra, não. Cara, 2.500 anos. Mas é olhar só para a parte que seria a parte científica de um filósofo que é um monstro. Cara, pensando bem, você pensando bem, o cara do calibre dele, na época que ele viveu, se ele não tivesse sido um cara sistemático, se ele não tivesse sistematizado, acho que ele tinha uma visão de que ele tinha que fazer aquilo, entendeu? De repente ele nem era natural dele, mas pela maturidade ele falou assim, cara, eu tenho que fazer isso. Porque, por exemplo, totalmente diferente de Sócrates, né? Sócrates não fez nada. Sócrates não fez nada, entendeu? Ele era, assim, agora, ele inaugurou uma filosofia, né? Pela busca da verdade, ele inaugurou aquilo, o jeito... Nada bem entre aspas, né? Exatamente. Ele não escreveu nada. O jeito que a gente entende, né, pelo menos no Ocidente, a filosofia é a busca pela verdade. É só a desculpa de um sanguíneo do colégio para não escrever porra nenhuma. Ó, vai deturpar. Também, pode ser. É desculpa do cara. Platão, fica na caoticidade, né? Platão tem essa postura, apesar de... Aparentemente é o primeiro filósofo que realmente escreveu. Mas ele tem uma pegada poética também, né, Platão, né? Tem, o negócio do diálogo. Criticava os poetas. Então, por exemplo, Platão, de repente, não seria um melancólico, acredito, né? Acho que ele não é. Eu estaria mais para um fleumático ou para um sanguíneo. Mas tem um negócio Xenofonte era sanguíneo, era do caralho, Você falou aí do Sócrates, o Platão, ele tem um misto, né? Porque tem um pedaço da filosofia dele, e sei que ainda tem estudiosos de filosofia que discutem isso, não estou aqui para ficar questionando isso, estou falando dentro do que eu visualizei até agora. Tem um pedaço que ele não escreveu de propósito, por causa disso é que você falou. As palavras não tem como se defender. Se eu chegar aqui, se eu escrever isso aqui, eu não vou estar lá na hora que o cara falar merda sobre isso, então ele só tratou daquilo dentro da academia, de maneira oral, que é o... Como é que eles falam? A filosofia exotérica e a esotérica. É uma para fora e a outra eu acho que quando dentro. Você observa o fenômeno e você pensa e transcreve em palavras, já deturpa o fenômeno. Basicamente, já começa daí, né? Mas aí, né, bom, voltar, um parêntese bom aqui, mas, por exemplo, na nossa profissão como personal e na área da saúde em geral, eu acho que, por exemplo, o melancólico, o que eu observo, né? Ele gosta, por exemplo, falar de treinamento, né? Ele gosta do treinamento esquematizado. Ele gosta de uma planilheiro, entendeu? Ele gosta de saber quanto tempo de intervalo, o porquê. Por que você está dando 1 minuto? Avaliação. Porque você está dando 40 segundos. Pô, será que não seria melhor? Pô, ouvi dizer que 3 minutos é o ideal. É isso aí. Aí tu vai falar assim, tu é herdeiro, filho da puta. Tu vai pagar 2 aulas pra mim? A gente vai malhar 2 horas aqui, é isso? Mas enfim, ele gosta disso, ele gosta disso. Ele gosta do sanguíneo, por exemplo, que a gente já falou. Pô, o sanguíneo, cara, se você puder variar o treinamento dele, né? Contar piada, contar uma história, por que eu fiz esse exercício aqui, eu conheci, sabe como é que conheci? Foi num curso, aí conta uma história, o sanguíneo se amarra. Já o melancólico, ele vai querer
aquela tal da... É bem comum que ele queira uma evidência, né? Que ele queira uma explicação mais concisa. Então, assim, são características, né, que a gente vai estar falando assim, que servem para relacionamento pessoal e profissional. No profissional, o que eu vejo é isso, do melancólico, né? Porque o melancólico é aquela pessoa mais na dela, introspectiva, mais afiada, né? Afiada, tá ali te observando muito, observa muito. Então, às vezes você acha que o cara tá ali caladão, que ele não, né? Tá te observando o tempo todo. O melancólico tá te observando e tá te mapeando, tá te mapeando mesmo, né? Vendo como você faz, como você não faz. E como ele tem essa secura, ele guarda muitas coisas. Ele guarda, tipo assim, não dá esse mole de falar uma coisa hoje e falar uma outra coisa daqui a 2 meses, a não ser que você esteja embasamento, esteja embasado no que, por que você teve essa mudança, mas ele vai reparar. Ele vai reparar. Mas você não disse isso? Não era mas isso? Exatamente, ele guarda, entendeu? Mas, pô, você não falou que, sei lá, eram 3 séries. Não, agora, pra filho deve ser chatão, né? Tu fala um negócio, tu esquece, fala outra coisa, mas pai, deve ser chato pra cacilda. O cara colérico, que é caótico e sistemático ao mesmo tempo, e se irrita profundamente. Porque ao mesmo tempo que a gente está tentando dar sistematização, a gente também tem a questão da personalidade. Porque eu, por exemplo, eu mudo de opinião. Pra cacete. Mas embasado. Mas a Karina reclama comigo, por exemplo, minha mulher reclama comigo. Flávia também reclama. Que ela fala assim, eu peço pra ela fazer alguma coisa em relação à nutrição, principalmente que eu tô estudando isso agora. Aí eu falo um negócio na semana seguinte, não, isso a gente não vai fazer Já leu um artigo novo? O próximo artigo que você vai ler, você vai mandar eu comprar tomate. Eu falei, é isso mesmo que eu vou fazer, porque se eu descubro que eu tava errado, ou se eu descubro que tem uma coisa melhor, eu automaticamente vou mudar, não tem problema nenhum. É a famosa verdade conhecida, e aí, verdade obedecida. Como eu tenho essa personalidade, o cara me pergunta um negócio hoje, daqui a 3 meses ele pergunta, eu falo diferente. Mas vem cá, você falou que era isso. Falei lá, 3 meses atrás. Aí você tem que falar, eu tô falando isso por causa disso. Nesse caso, tem que explicar. Então, mas aí o melancólico vai gostar. O melancólico, aí ele vai gostar. Gosta muito. Só que o que eu tô falando para ter um certo cuidado é porque o melancólico, você vai falar um negócio, aí de repente você muda, vai mudando, ele vai ficar quieto, aí de repente ele vai te dar uma surpresa. Eu falei, por exemplo, colérico, eu tenho um aluno colérico que é sistemático. Meu irmão, assim, o colégio é o seguinte, é tensão o tempo todo, no sentido. Tu não pode dar, o primeiro mole ele já vai, o melancólico não, você pode dar um mole aqui, um mole ali, ele vai juntando os teus moles, e depois ele vai fazer assim, e aí? Jogar na mesa, né? Ele vai fazer um apanhado. De repente, um compilado de 3 meses. O colérico não aguenta esperar isso. O colérico não aguenta. Ele vai falar já no primeiro mole, ele já vai, sei que lá. Aí 5 minutos depois, sei que. Aí daqui a pouco, não sei o que. Então é a aula toda, não sei o que, não sei o que lá. O melancólico não. O melancólico é, plácido. Vai juntando, daqui a pouco ele vem com um compilado, assim, com um raciocínio que ele já esquematizou, com 10 coisas, e aí ele vai falar assim, e agora? Se vira pra tu me explicar. Fica ruim de se defender. E se vira pra você me explicar todo o sistema que eu criei. Exatamente. Eu acabei de criar. Não, acabei Toma como verdade. Venho criando. Acabei de fechar. Venho criando. Tô jogando aqui pra você. O colérico não. O colérico toma como verdade o sistema dele, né? O colérico ele vai te dando as flechadas. A aula toda assim, toma uma. Mas aí essa uma tá recente. Aí você daqui a pouco também ele esquece também. Essa uma foi agora. Aí você, resolve. Aí daqui a pouco, outra flechada. Aí tu resolve. E aí ele vai te dando flechada e tu vai resolvendo, mas você já tá mais por dentro da coisa. O melancólico não, ele vai juntar, meu irmão. Aí, Tem uma coisa também, assim, que como ele é muito sistemático, ele também não para de buscar o detalhe do detalhe. Sim, ele chega a uma conclusão e também muda de opinião. Sim. Também muda bem. O Zezé, essa porra? Porque o Zezé, exatamente. Porra, eu falei, eu não o conhecia muito bem, porque assim, eu já o conhecia há muito tempo, mas nunca tive uma aproximação com ele. Quando ele começou a falar aqui, piriri, pororó, como ele falando dele, né? Porque foi um episódio dele, né? E eu tô aqui escutando, não sei o que, depois acabou entrando no temperamento, eu falei assim, cara, tu é melancólico. Ele, não. Ele vai começar a analisar. Acho que não sei o que. Eu falei,
E pelo que vocês falam dele... Não, ele é. E é um negócio que, o que ele faz? Ele já descobriu o negócio, já investigou. Aí ele já, não, essa parada aqui, ele me chama mais de careca que de velho. Essa parada aqui, carequinha, ela é A mais C D2. Daqui, na semana seguinte, ele, ó, tem essa parada aqui, então o D2 talvez... porque ele já estudou mais, né? Ele já fez mais, já aprofundou. A gente faz a mesma coisa... Só que... com um temperamento formato diferente. E o que é que acontece? Que é sempre a minha brincadeira com ele. Eu vou numa velocidade muito rápida e ele vai numa velocidade muito lenta. E a gente entendeu isso como amigo, então a gente troca ideia para que ele não fique parado e que eu não bata com a cara no muro. Então ele me freia e eu empurro ele. Ele me freando, eu empurrando. Então eu mando... porra, foi mal, Zé. Cara, eu não consigo ter... A minha cabeça não vai pra essa porra desse lado. Cabeça da idiotice. O filho da puta, quase um filósofo. É o sanguíneo idiota e o meu pai também não consegue, não, cara. Tira essas porra... O meu pai fala várias coisas, eu falo lá, e todo tempo dele, pô, o que tá falando? Eu tenho que explicar. Toda hora acontece essa porra. Eu tenho que ter sacanagem da cabeça zoeira, coisa boa e coisa ruim. Se não tivesse aqui gravando, tu sabe como é que eu te responderia. E aí, posso voltar, filho da puta? Acabei falando. Não aguentei, tinha que falar. E aí o pessoal vai assistir, aí o aluno meu, quando assiste, fala, poxa, fala palavrão. Coloquei meu filho para assistir. Esse programa não é para criança. Então tem alguém escutando assim, com volume mais alto, né? Daqui a pouco... Já era. Mas o que eu tava falando do Zezé, eu acelero ele, ele me retarda, melhorou? Porra. E aí, se você acha esse equilíbrio com alguém, você tem alguém, porque, cara, muitas vezes eu já tô ali já pra caralho... Zé, dá uma olhada pra mim. Não, tem que ver isso, porra. Eu não pensei nesse detalhe. Eu falei isso no episódio, né? O quanto ele me ajuda. Como você acelera, é normal, a mesma coisa na estrada. Tá a 120 por hora, tem coisa que você não vai ver. Você tá a 30, tu vai ver a porra toda. Mas também não chega. Também não chega. É foda. Aí, esse negócio que você tá falando do melancólico, eu gosto do ponto de vista da prescrição, tem uma coisa que me parece, pelo menos com os que eu identifico, eu uso muito isso, e é engraçado a galera que está ouvindo aí, que está assistindo, já vai tentando visualizar, né? Tudo que a gente está falando aqui, tem alguém aí que se atende que apresenta essas características. Eu faço o seguinte, Gulô, hoje o treino vai ser isso, isso e isso, nós estamos trabalhando assim, 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 eu não faço essas divisões, empurrar, puxar, peito, costas, eu não trabalho dessa maneira. Mas eu não estou fazendo crítica a quem trabalha dessa maneira, estou dizendo que eu não trabalho, porque também não, só não trabalho dessa porra. Tem tanta maneira de treinar, tem tanta maneira de treinar. É porque a mania da exclusão mútua. A partir do momento que você faz um jeito, o outro não serve mais. Brasileiro, Porra, eu faço isso, então você é contra todo o resto? Não, você tem que ficar fazendo disclaimer dessas merdas toda hora. Mas enfim, aí nós vamos trabalhar assim, assim, assim. Mas daí, se tem um especificamente que eu dou números, vai dar tantas tentativas disso, tantas tentativas daquilo. No final, a gente vai trabalhar o volume de tanto tempo dentro dessa característica. E aí, você olha para a expressão corporal da pessoa, porra, me encontrei no treinamento. Então, porra, legal, isso faz sentido eu fazer. Então, vale muito a pena o pessoal que trabalha com série. Hoje você tantas séries para tal grupamento, com tantas repetições, no final vai somar tantas séries, com tantas repetições para esse determinado grupamento, para esse determinado movimento que seja. Os caras costumam gostar. Os caras não, homem ou mulher que tem... Eu vejo assim, quem está nos dois quadrantes secos preferem um treinamento mais organizado, mais explicado, entendeu? Mais com método. Sim. Quem está no outro lado independente frio ou quente, tá? Não estou vendo frio ou quente, estou vendo seco. Quem está no seco e úmido, E quem está no úmido, cara, é amoroso. Normalmente não gosta de muitas correções, entendeu? De falar assim, pô, aquela coisa assim, tá fazendo abdução, não, aqui não. Aí você chega 3 graus.
diferença, entendeu? Cara, normalmente o úmido fala assim, puta que pariu, mano. Isso, Já vem esse exatamente. maluco, entendeu? Cagar regra. A lista, Entendeu? Já o melancólico e o colega tem a tendência de falar assim, porra, legal, o cara tá me ajustando, tá me olhando, tá vendo, entendeu? Então isso é personal importante. sanguíneo com o aluno melancólico é uma merda. O cara deixando foda-se aí. Isso que é legal, cara. Isso que é legal. Porque, assim, Mas tu muda, né? A correção no sanguíneo, que eu acho que funciona bem, que assim, é divertido, que eu vejo com algumas alunas minhas, você só fala assim, ih, assim é? Mas no deboche, aí, cara, aí já ri, né? Ah, você percebeu, né? Aí brinca, só pra ver se você tá olhando. E aí já se acerta. Você pode brincar, fala assim, pô, você tá com uma postura um pouco mais prostrada, fala assim, pô, sei lá, e aí, vai dar uma cambalhota? Aí a pessoa, aí a pessoa dá uma ajeitadinha, entendeu? Já... Tá com sono? Tá com um pouquinho de sono hoje, né? Então, aí que o Amoroso falou, realmente essas combinações, isso que é a beleza da coisa, na minha opinião, né? Que aí você pega um personagem. Por isso que você tem. O temperamento serve para isso, para você conhecer e aproveitar, saber, porque, porra, eu fleumático, trabalhando com colérico, eu tenho um aluno assim, cara, um aluno, porra, ele, por coincidência, ele foi meu amigo de infância, só que ele é 5 anos mais velho que eu, então a gente não era aquele amigo colado, né? Mas eu conheci ele, porra, garoto. Aí ele se mudou, né? Seguiu a vida dele. Por coincidência, ele foi... me indicaram ele, uma fisioterapeuta me indicou, ele estava com um problema na coluna. E aí, quando a gente se encontrou, assim, a gente se encontrou, cara, acho que foi 20 e poucos anos depois. Cara. E aí, porra, né? Meu amigo e meu aluno, colérico, entendeu? E eu fleumático. Então, eu tive que adaptar um pouco do meu temperamento para o temperamento dele. Para o que no imaginário dele, como colérico, o que ele espera de um personal. E que se eu fosse ser eu tenho a minha essência. Lascou. Ele ia falar assim, porra, cara, esse cara é muito distendido, né? Esse cara é tipo... Porque às vezes dá vontade de falar assim, por exemplo, um colega chega, um melancólico, fala assim, faço assim ou assim? Tá bom, qualquer merda, faz o que tu quiser. Escolhe os dois, né? Porque assim, pô, aquela coisa de mudança pouca, né? É um grauzinho que ele tá falando, de repente, aquela coisa de postura que eu nunca... Agora a gente sabe disso, né? Os estudos já estão mostrando isso. Agora a gente se apega aos estudos. Exatamente. Eles já estão mostrando isso, que o problema principal não está na postura, entendeu? E eu já tinha essa percepção. Então, assim, eu falei assim, cara, aquela coisa que o Alan trabalha isso até melhor do que eu, né? Eu não conheço tanto trabalho com o personal do Amoroso, mas o Alan eu conheço um pouco mais. Então, assim, eu até, você vê que coisa, né? Como fleumático, se bobear, eu sou mais martelinho de ouro do que o Alan. O Alan, com certeza. O Alan gosta muito mais... Eu sou mais martelinho de ouro que ele. Muito mais do que o Alan gosta muito mais do movimento mais fluido, né? Sim. E que tem, para mim, é isso, entendeu? Mas eu ainda me pego, às vezes, querendo dar uma modificada em certas coisas que eu vejo que, na minha opinião, está um pouco... Gulu, com alunos melancólicos, quando eu falo alunos, pode ser mulher ou homem, a maior parte é mulher. Alunes. Quando vira para mim e tá fazendo movimento, olha para ver se eu tô fazendo certo. Se você fizer merda, eu vou falar. Eu só falo isso. Se você fizer merda, eu falo. Porque, cara, tá tudo certo. Pode continuar fazendo. Acha a maneira de... Claro, eu estou reduzindo aqui sim, mas todo um processo. Deixar a inteligência inata do corpo falar, né? Deixa o corpo encontrar o caminho e a gente conduz, porque essa é uma coisa que as pessoas confundem, que a importância da, entre aspas, naturalidade do movimento não quer dizer que o personal não vá conduzir. Sim. Não quer dizer fazer qualquer porra de qualquer jeito. Porque às vezes a gente vê umas coisas que eu estou falando assim, que eu tenho o martelinho de ouro às vezes. A gente vê algumas coisas bizarras da pessoa, por exemplo, pegando muita carga e fazendo um movimento curtíssimo. Né? Curtíssimo. Às vezes a gente vê um tríceps, que é um negócio... A gente vê um tríceps, às vezes que é um negócio, cara, um bracinho de jacaré ali, assim, porra. Parece o Horácio da Turma da Mônica. Que aí, porra, aí você fala assim, cara... Você lembra disso? Eu lembro. Porra, aí é uma coisa meio óbvia, cara. Se você diminuir umas 2 plaquinhas,
porra, tu vai fazer um movimento mais amplo, e a gente sabe que um movimento mais amplo é melhor, né, cara? É melhor. Vamos taxar como é melhor. Vamos lá, Gulu. Acho que Acho que é isso, cara. Acho que a gente deu uma boa. boa. Porque aqui também a gente não está fazendo é mais uma abertura, né, de horizonte, do que propriamente a gente ficar aqui esmiuçando todos os detalhes, porque eu acho que assim os detalhes principais a gente já deu, que é a diferença do quente úmido, do quente frio, seco e úmido, e o que algumas características a gente falou, né, do metódico, né, da coisa de guardar as emoções e depois te entregar de uma maneira compilada ali, que você fica meio perdido, porque gravou muita coisa. Entender essa questão sistemática e meio de ter o controle das coisas do melancólico já é um bom ponto de partida. Já é um bom ponto, para entender e o que você falou, de guardar. Sim. Segurar. A coisa da terra é um exemplo legal. Aí você sabe como é que você está lidando, o que você vai falar. Porque você também está num processo que não é só de prescrição, é de relação. Sim. É um relacionamento aí, certeza. Interpessoal muito importante. Isso dá para falar, não tem parada de lá ele não, né? Não, pode falar. Tá, muito obrigado. Se tu manda um lá ele agora... Gulu. Tem que controlar os lá ele para não sair agora, o sanguíneo, né? Tem porque eu falei relação aí, tá vendo? Já fico entrei na babaquice dele. Entrei na mente com merda do Alan, né? Coisa boa não vai, né? Babaquice dele, aí, porra, porque é tão legal você poder falar de relação humana. É um idiota. Aí tem um idiota do lado, inteligente pra caralho. Mongoloide. E que é mongoloide. Desculpa o capacitismo. O negócio do... Só para fechar aqui o negócio do Aristóteles, que vocês deram um exemplo aí, não podemos esquecer que a gente tem os rascunhos dele. Sim. Anotações do que ele provavelmente iria escrever. Até um questionamento em relação a algumas coisas que ele... A obra dele é baseada nisso. Né? Ele chegou a escrever alguma coisa, livros... até alguma vez ele meteu a mão? Eu acho... Aparentemente ele escreveu e se perdeu lá no incêndio lá da Biblioteca de Alexandria. Que o Retórica, ele meteu a mão para começar a escrever. Não sei se isso é verdade. Estava lendo lá? Não, todos eles, ele meteu... Ali eram as anotações do que ele... Não, na anotação dele. Dele mesmo, é? Tem muita anotação dele, rascunho dele. Tem muita de aluno também. Tem de aluno também? Tem de aluno, eu também ouvi de aluno também. Então, mas tem dele do que ele ia fazer. Então você tem, na verdade, você tem um grande rascunhão que é organizado, por isso que é difícil de entender, inclusive, o Aristóteles, mas aparentemente ele escreveu e pegou fogo, tanto que acho os historiadores de filosofia, até onde vai o meu entendimento, eles têm uma esperança que um dia isso apareça em pelo menos um livro, alguma coisa que ele escreveu. E por conta disso, alguns questionamentos que ele fez ao Platão, talvez ele nem estivesse discordando tanto do Platão, fosse só um exercício dele falar, cara, vou te anotar aqui se é isso mesmo, para poder depurar isso. E não tem a conclusão do pensamento dele, porque se fica só no rascunho, porque eu posso. Nós podemos aqui está estudando um assunto e vai fazendo anotação. Vê se isso já não aconteceu. Sim. Você lê um negócio e fala, isso aqui não é bem assim, por causa disso, preciso investigar mais. Aí você termina de ler lá, daí você vem na sua anotação. Quando você volta na sua anotação... É isso mesmo. Não. Ou não. Peraí. Ou sim ou não. Eu vou ajustar aqui, tem aquilo lá, tira daqui, e aí você chega numa terceira via, ou você ratifica o que você anotou, ou você passa a concordar com aquilo que você estava... Retifico ou ratifico. Divergindo. Então, assim, essa coisa do Aristóteles e tem muita coisa. Falta coisa para chegar realmente a uma conclusão. Primeiro do que ele achava ali, efetivamente, do trabalho do Platão, e de muita coisa que talvez a gente não saiba que ele pensou. E mesmo assim já é foda, né? Muito? Porra. Não sem merda nenhuma. Essa trilogia, essa trinca aí. Sócrates, Platão e Aristóteles no mesmo momento, né? Claro que Sócrates mais velho, Platão e Aristóteles, né? Aristóteles mais novo, sendo aluno. E Platão sendo discípulo de Sócrates e Aristóteles sendo aluno de Platão. Meu amigo,
nunca mais. Nunca mais. É, isso aí é Sim, probabilidade mais. lascou, já era. próxima de zero. Pode assim, por exemplo, nós três estamos chegando perto, né? Alain é meu discípulo e eu... Estamos chegando perto de... Não vou nem dizer do Perto que do é. vaso sanitário do Aristóteles. Chegamos certo de um bar. Vai cagar na nossa cabeça. É perto do bar. Perto do bar. Perto do bar. Pra tomar uma cerveja e falar merda. Falar merda, exatamente. Meu Deus do céu. E achar que estão me entendendo, esses caras. Não, mas se a gente só conseguir entender um pouquinho, entendi, exatamente. já é porra, coisa pra cacete. já estamos... Eu tô nessa briga aí. É foda, né? Eu Se tô a gente nessa conseguir entender Eu tô 3 nessa briga. homens que viveram há 2.500 anos atrás. E aí, quando, às vezes você... Cara, o Platão, principalmente pra mim, quando você pelo menos acha que entendeu alguma coisa, dá uns insights, mas senão, cara, eu não consigo transformar em palavras, cara. Pra É daquilo explicar. que o Moro estava falando, que você tem uma experiência, e aí quando você vai transformar em palavras, por isso, cara, o bom escritor está aí para isso. E que nem todo mundo tem esse talento, por exemplo, eu não tenho. Quando não é querendo Então- me gambar, não, eu acho que eu tenho uma boa capacidade de transcrever Então, o pensamento. o- Mas, caralho, eu tive que lapidar isso, de estudar muito pra chegar nesse livro. Você Eu trabalhou acho que eu tenho que melhorar ainda, mas eu acho que eu não é querendo me gambar, como a gente gosta, por exemplo, quando você pega um livro muito bem escrito e dentro da realidade, é muito gostoso por isso. Você fala assim, caralho. esse Eu cara gosto muito de sintetizar as coisas, mas eu tenho mais facilidade para sintetizar as coisas que os outros falam. Na hora que eu vou falar, eu tenho que começar a me ouvir falando pra cacete e depois falar, agora, isso aqui eu É aquela consigo coisa sintetizar. do tempo, né, de Santo Agostinho. Né? Se você me perguntar o que é o tempo, eu sei o que é o tempo. É, Agora, se me pedir para explicar, mas aí lá se ele não conseguiu, quem consegue? E no caso do Mas Platão, ele conseguiu bem pra caralho no livro, né? no caso do Platão, faltava muito vocabulário ainda, tanto que tem um salto de Platão para Aristóteles em termos de vocabulário absurdo. Parece que Aristóteles criou. Criaram muita palavra, Muita juntando palavra. muita coisa. Então, Platão, isso por Shakespeare outro mesmo lado. criou uma porrada de palavras, Shakespeare. Isso, por outro lado, levou um negócio no Platão que é fantástico, que são as alegorias. Sim, É o tempo o todo, tempo todo. porra, e é do cacete. E é Aquela melhor, do- na minha opinião, é a melhor maravilhoso. ferramenta pedagógica. Também acho. Cara, aquela do Às vezes Fedro, você- da carruagem, a Caralho. alegoria da A caverna. caverna a caverna Aquilo ali é um negócio. é assim, você às vezes demais. você tá explicando uma coisa para a pessoa, que isso tem muito simbolismo também, né? Você vai estar explicando uma coisa para a pessoa, daqui a pouco você vê que a pessoa não entendeu, aí você conta uma história, você dá um exemplo, aí Pô, clareia. É, impressionante. O cara era bom. Vamos nessa? Vamos. essa. Então, galera, aproveita para Curtir. acaba sendo supetão. Curtir, se inscrever. Se inscreve no canal e dá uma curtida para ajudar a gente. Forte abraço. Valeu, Um abraço, Gulu. Valeu, valeu. Amoroso. Um abraço.